todo mundo animadíssimo, todo mundo cheio de energia positiva, todo mundo com foco em fatores de textualidade. Flávia, o que é isso? Fatores de textualidade, gente, são os fatores que fazem com que a sua redação seja considerada um texto. Isso aqui cai, às vezes, até em prova objetiva também, porque são fatores que vão ser ali norteadores da própria interpretação de texto. Então, um texto só é texto quando ele segue fatores de textualidade, como aceitabilidade, situacionalidade, informatividade, continuidade, coerência, coesão, progressão. Então, todos esses são fatores de textualidade. Bom, vamos começar no básico, tá? Centrados no texto, ou seja, que tem a ver com a construção do texto. A coesão, e aí a gente fala que a coesão, a gente vai fazer coesão na próxima aula, na sequência dessa daqui. A coesão, ela diz respeito a aspectos lexicais, coesão vocabular, por exemplo, a aspectos referenciais, no caso, o uso de pronomes anafóricos ali na estruturação do texto, e coesão sequencial, que é a que você mais consegue conceber na hora de pensar um texto. O que é a coesão sequencial? Diz respeito à utilização de mecanismos coesivos. Então, o menino está pensando lá que vai usar um no entanto, um entretanto, só que isso apenas não garante sua nota máxima em coesão, que é outro critério que a gente vai analisar, tá? Então, eu tenho coesão, coerência, que diz respeito ao sentido das partes e ao sentido do texto como um todo. Então, quando eu penso na coerência, eu estou pensando em sentido. Quando eu penso na coesão, eu estou pensando em aspectos gramaticais que asseguram a coerência. Então, que asseguram o sentido. Essa coesão, nós vamos falar dela, a gente vai pensar em coesão lexical, que é vocabular. Eu posso usar sinônimo, hipônimo, hiperônimo, perífrase. Eu tenho várias estratégias para evitar, por exemplo, a repetição vocabular. Eu tenho a coesão referencial, que diz respeito a quê, gente? Uso de anafóricos, principalmente pensando em texto, tá? E eu tenho a coesão sequencial, que diz respeito aos mecanismos coesivos, conjunções coordenativas e conjunções subordinativas. Então, basicamente, são os aspectos gramaticais que asseguram o sentido do texto, e aqui a gente tem o sentido do texto como um todo e de partes isoladas. Bom, dentro da coerência, a gente avalia aspectos, por exemplo, como ausência de ambiguidade, clareza, princípio de não contradição. Isso tudo tá aqui, ó. Porque são coisas que ferem o sentido, né? Então, isso tudo tá dentro disso aqui, tá? Bom, aí a gente sabe o seguinte, que a textualidade é um processo de textualização. O que quer dizer isso? É um conjunto de características dentro do discurso que fazem com que esse discurso seja aceito como texto. Flávia, mas para que eu tenho que saber conceito? Por causa da grade de correção. Então, quando a gente pensa na correção do seu texto, nós estamos pensando em intencionalidade, aceitabilidade, situacionalidade, informatividade e intertextualidade. Bom, vou tentar explicar isso já pensando em um texto, que eu acho que isso faz muito mais sentido para gente. Intencionalidade, no caso do concurso público, a gente já sabe o que é. A intencionalidade que você tem é de fazer um texto dissertativo argumentativo, que seja aceito como texto, ou seja, que tenha um sentido único e pautado em um dado tema. Então, a nossa intencionalidade, ela é desenhada ali a partir de todas as outras características da textualidade, como situacionalidade, informatividade. Então, o que é o objetivo comunicar, né? Então, eu vou pensar em qual é a tese e a relação dessa tese com o tema, eficiência dos argumentos na defesa da tese. Isso tudo aqui está dentro dessa lógica. Aceitabilidade tem a ver com o quê, gente? Tem a ver com como o leitor recebe esse texto. Então, no caso de uma situação de prova, a aceitabilidade está ligada com
o corretor, né? Tá ligado com a sua banca. Então é a recepção do texto. Situacionalidade tem a ver com o quê, gente? O próprio cenário comunicativo. No nosso caso aqui, a gente quer fazer uma prova, quer mostrar que a gente tem o quê? Eficiência argumentativa na defesa da tese. Então, aspectos da situação concreta de prova. Informatividade, que é um outro aspecto importantíssimo, diz respeito à nossa capacidade de trazer elementos novos e, ao mesmo tempo, elementos velhos. O que são elementos velhos? Consolidados pelo senso comum numa dinâmica de texto. Um texto, gente, ele não pode ser feito só de novidade, porque quando um texto é feito só de novidade, ele provavelmente vai ter uma aceitabilidade baixa. Ele vai ser difícil de ser compreendido. Então, a gente fala que um nível de informatividade adequado é aquele nível de informatividade que traz de maneira equilibrada coisas que são atinentes ao senso comum e pontos novos. Então, a informatividade boa para a prova, ela é um equilíbrio entre senso comum, beleza? É um equilíbrio entre senso comum e dados novos. Existe, gente, em qualquer situação comunicativa, o que a gente vai chamar de expectativa. E é isso que muitas vezes acaba atrapalhando a nossa vida aí numa situação de prova. Por quê? O corretor, ele já tem uma expectativa em relação à argumentação do seu texto, tá? E a intertextualidade, ainda que você não a conceba de forma concreta dentro do seu texto, ela estará presente. Por quê? Quando a gente vai escrever, a gente se pauta em uma lei, a gente se pauta em um conceito. Então, todo texto, em alguma medida, está relacionado a textos anteriores. Vamos supor, eu vou trazer um tema aqui, que é a questão da modernização do serviço público. Aí vamos supor que você se atenha à Constituição Federal e fale do princípio da eficiência, que você também traga a diferença, por exemplo, entre eficiência, eficácia e efetividade. Quando você resgata esses conceitos, você está utilizando o quê? Intertextualidade. Então, todo texto, tá? Ele está, de alguma maneira, interligado em outras ideias e outros textos. E eu preciso perceber isso dentro da sua construção. Todo texto está associado a ideias anteriores. O nosso maior problema diz respeito à expectativa. Porque quando a gente constrói um texto, por exemplo, pensando em informatividade, e eu falo assim, ó, um equilíbrio entre o senso comum e dados novos, o nosso problema está na expectativa, que é essa ideia de intencionalidade, o que eu comunico, e a aceitabilidade, aquilo que você, o que, está prevendo naquele texto, tá? Ó, vamos imaginar que eu tivesse um tema de redação. E o meu tema de redação fosse o seguinte: modernização no serviço que público. Então, ó, tô imaginando primeiro que eu tenho um tema de redação. Aí esse tema trouxe um texto motivador e ele era sobre modernização no serviço público. Beleza? Aí eu tenho o que a gente vai chamar de expectativa de correção. Então, essa expectativa de correção, ela está dentro da grade de nota que eu vou utilizar. Isso aqui quem define, gente, não é você, é a banca. Então, aqui, ó, é a sua banca que está definindo essa expectativa de correção. E às vezes você faz um texto ótimo, mas ele está muito fora da expectativa de correção. Essa expectativa de correção, ela é feita com base em fatores de textualidade. As bancas não são doidas, não, tá? Algumas são, mas nem todas. Então, ó, se ela está sendo feita com base em fatores de textualidade, ela vai trazer vários elementos que a gente vai dizer o seguinte: diz respeito à informatividade, por exemplo. Ela vai pensar em senso comum, porque é necessário que isso apareça. Então, por exemplo, quais são as informações que podem ser resgatadas do senso comum quando eu falo em modernização do serviço público? Eu posso fazer um histórico, eu posso falar daquilo que já aconteceu. Então, o que eu posso falar de modernização? A gente vinha de um sistema patrimonialista, burocrático e passamos para uma administração pública o quê? Gerencial. Ah, então beleza, eu posso trazer um histórico. Esse histórico também é intertextual, claro.
Então, essa intertextualidade aparece no histórico, aparece nas premissas da Constituição Federal de 88, que trouxe aí como último princípio explícito a eficiência e como é que ela se destaca. Eu posso ainda trazer eficácia e efetividade. Então, eu posso falar de eficiência. Não quer dizer que eu vou falar disso tudo, não, mas é a expectativa. Eficiência, eficácia, efetividade. Aqui, ó, eu posso falar dos entraves à administração gerencial. Isso aqui tudo pensando em senso comum, tá? Eu posso trazer também avanços. Ah, já houve muitos o quê? Avanços, beleza. Tá dentro da lógica do senso comum. Que avanços que nós já tivemos? Por exemplo, avaliação de desempenho, mas ela precisa ser melhorada. Você pode colocar, por exemplo, combate ao nepotismo. Isso tudo pode aparecer, né? O que eu quero te dizer? A banca, ela faz uma expectativa de correção e a partir dessa expectativa a gente vai avaliando. Só que eu preciso, para um bom nível de correção, informatividade mais pontos novos. O que vão ser pontos de originalidade? Eu posso citar um determinado autor, eu posso trazer um dado, eu posso trazer um exemplo. Ó, eu posso trazer exemplo, por exemplo, do governo digital. Eu posso trazer plataformas ligadas a isso, tipo o GovBR, o e-Título, o Meu SUS. Eu posso trazer, além desse tipo de exemplo, a importância, porque é modernização no serviço público, a importância de atualizações legislativas. E aí, quando eu pego nessas atualizações legislativas, eu posso falar, por exemplo, da nova lei de licitação. Porque a lei de licitação, ela tem muito a ver com o quê? A modernização do serviço público. Ah, mas eu posso fazer críticas pontuais a avanços já feitos. Ó. Apesar de existir avaliação de desempenho, apesar de existir uma nova lei de licitação, ainda existem o quê? Obstáculos à modernização. Aí, que obstáculos são esses? Ah, eu posso falar, por exemplo, da capacitação dos servidores, que ainda é complicada. Resistência dos servidores, dificuldade de equilibrar isso. Vamos pensar, por exemplo, num tipo PJE, tá? Com os municípios com menos habitantes, com menos infraestrutura. Então, a gente pode falar, por exemplo, das diferenças regionais. Então, o acesso a determinadas mudanças é um acesso que desigual. Então, a gente pode trabalhar algumas questões assim. Bom, isso quer dizer o seguinte: estou pensando na lógica da minha redação em informatividade, que é esse equilíbrio entre o senso comum e os pontos de originalidade. Aparecerão pontos de intertextualidade, não tem como não aparecer. Se não aparecer, quer dizer que seu texto está com problema de textualidade, tá vendo? Aparecerão pontos de intertextualidade, e aí a gente vai para as outras esferas. Ó, quando eu falo de aceitabilidade, intencionalidade, situacionalidade, são os outros pilares que a gente tem de textualidade. Eu estou pensando em como o corretor vai receber o seu texto a partir dessas premissas aqui. Eu estou pensando qual é a sua tese. Então, como é que você formulou essa tese? Como é que ela está ancorada? Em que argumentos você o quê? Pautou a sua tese. Eu reconheço aqui na situacionalidade um texto dissertativo, que é a sua intenção, né? Argumentativo, compatível
com uma situação de prova? Então, basicamente, estou olhando todos os elementos de textualidade. Então, quando a gente pensa em textualidade, a textualidade, ela começa na expectativa do corretor em relação ao seu texto. Então, eu tenho um tema que se chama modernização do serviço público. Aí eu já defini lá na minha grade de correção assim, ó. Se o candidato limitar a modernização ao uso de tecnologia, ele será penalizado. Porque o meu tema era modernização no serviço público. Então, não necessariamente uma modernização pautada apenas no uso de tecnologia, porque a gente tem que pensar em gestão. Aqui, ó. Então, eu fiz já pensando em aceitabilidade e situacionalidade, eu fiz uma premissa. Ó. Se o candidato limitar o texto ao uso de tecnologia, será penalizado. A expectativa é que ele trabalhe tecnologia, mas que ele também trabalhe gestão, leis que precisam ser atuais, tipo igual a atualização do Código Civil, do Código de Processo Penal. Então a gente tem que pensar nisso. Então, gestão, leis e o quê? Aparatos tecnológicos. Então, a expectativa é que o candidato se atenha a esses elementos, passando pelos quesitos de informatividade, intertextualidade, aceitabilidade, intencionalidade e situacionalidade, que são os fatores de textualidade. Toda a redação, gente, tem que estar pautada nisso aqui, tá? A autora mais comum, assim, que a gente utiliza, que as bancas utilizam, é a Maria da Graça Costa Val. Mas não precisa ler nada dela, né? Não vou ler um livro sobre redação, não precisa disso, não. Aqui vai ser suficiente para você entender e você vai entender na prática o que a gente está falando, tá? Bom, então, entendendo na prática, o tema impactos da modernização do serviço público. Tempo. Primeira coisa, esse tempo não é sustentável no dia da prova. Então, ideal, a gente já vai corrigindo seu texto, colocando assim, ó, ideal, gastar no máximo 1h30, tá? Então, é o ideal. Bom, aqui a primeira coisa que eu ia falar com esse candidato aqui, ó. Gente, faça um recuo melhor de parágrafo para evitar desconto. Se você não sabe o dia que o corretor amanhecer mal-humorado. Então, evite descontos, beleza? Então, aqui, ó. Eu não vou tirar ponto, mas então, faça um recuo um pouco mais visível. Então, eu tenho assim, ó, a modernização do serviço público visa atender às necessidades do cidadão e garantir uma prestação estatal condizente com os princípios da administração pública. A introdução tá boa. Aqui, ó, a pessoa colocou administração pública com iniciais maiúsculas. As bancas, de maneira geral, não costumam cortar, tá? Isso aqui é uma questão de maiúscula de ênfase. A expressão poder público, ela deve ser grafada com iniciais minúsculas, e a expressão administração pública também, no manual de redação da presidência, fala que é para usar minúsculo. Mas isso aqui as bancas não costumam cortar. Então eu não saio cortando coisa só para encher seu saco, não. Tem que ser razoável, né? Então, ó, para conciliar inovação e acessibilidade, o Estado precisa enfrentar desafios estruturais, procedimentais e de gerenciamento dos públicos. Aqui, ó, além de preservar, aqui ficou um pouquinho ruim, né? A segurança dos serviços. Bom, a gente tem uma introdução estruturada em 2 períodos, ela está boa. Então, aqui, ó, sempre pensando na estrutura. Período 1, né? Em que, para conciliar a inovação, período 2. Vamos tentar entender quais são os eixos argumentativos que apareceram aqui. Então, aqui, ó, para conciliar inovação e acessibilidade. Então, o que a pessoa está pensando é que tem que ter essa conciliação entre inovação e acessibilidade. O Estado precisa enfrentar desafios estruturais. Logo, eu estou imaginando que esse texto vai apresentar os desafios estruturais, os desafios procedimentais e de gerenciamento dos públicos. E ainda vai buscar preservar a segurança dos serviços. Então, esses daqui seriam os escopos de argumentação. Então, isso aqui na minha introdução são os indícios de argumentação. E se a pessoa não falar nada disso? Aí eu vou ter um problema. Aqui a gente está falando da formulação da tese. E aí a gente vai ver se os argumentos usados em defesa da tese foram suficientes. Ó, por enquanto eu tiraria O e O.
aqui a falta do acento e esse preservar aqui, gente, não dá. Por que que não dá? Porque as bancas não têm acatado esses entalhes muito mal feitos. Eu sempre vou colocar para você assim, ó, atenção ao entalhe para evitar descontos. Então, atenção ao entalhe aí para evitar descontos, tá? Ao incorporar, evita separar demais isso aqui, ó, para não correr risco. A mesma coisa eu ia falar para marcar os parágrafos, mas só ia colocar aqui uma sinalização. Ao incorporar inovações, ia consertando a sua letra. Tecnológicas, isso aqui, ó, pode ser motivo de desconto. Atenção à letra T. As rotinas dos órgãos públicos, acento, acento. Então, aqui, ó. Aumenta-se a transparência e a eficiência. Eu ia falar assim, opte pela concordância lógica. Aumentam-se a transparência e a eficiência, mas eu não ia tirar ponto, porque a concordância pode se dar com o termo mais próximo, bem como a acessibilidade de quem as utiliza. Então vamos entender aqui, ó. Ao incorporar as inovações tecnológicas, beleza, não falou ainda quais, mas aí eu tenho expectativa que a pessoa vai falar quais, né? Eu já marco isso aqui, já é um primeiro argumento. Aí, ó, aumenta-se a transparência e a eficiência. Então, há dois benefícios, ó. Vamos pensar na argumentação. Tecnologia, o que que gera, tá? Analisa aqui, ó. Gera transparência. Que aí você vai pensando como é que seu texto está construído. Gera o quê? Eficiência. Beleza? Eu tenho argumentos, ó. Então, tecnologia gera transparência e gera eficiência. Bem como a acessibilidade de quem as utiliza. Bom, pode melhorar a acessibilidade. Para tal fim, a Justiça do Trabalho criou o ChatJT. Ah, então a gente tem até um exemplo concreto, ó. E é exemplo concreto de uso da tecnologia. Isso é bom, né? Então, a Justiça do Trabalho criou o ChatJT, uma inteligência artificial que pretende aumentar a velocidade nos processos justiciais, não vai ser, né? Judiciais. Então, aqui a gente vai corrigir. E sem risco de fake news. Aí colocou fake news entre aspas, que é o ideal mesmo. Beleza. Aqui o ideal seria o ChatJT, porque é o nome, tá? Criou o ChatJT, que é o nome do projeto. Então, maiúsculas. Marcar um O aqui. Olha o que acontece, então. Eu já sei qual que é o escopo do meu parágrafo. E eu quero que vocês comecem a observar, dentro da textualidade, o que está acontecendo aqui. Ó. O eixo do parágrafo é tecnologia. Tá? Aqui a gente trouxe quais são os benefícios do investimento em tecnologia. Transparência, eficiência, colocou acessibilidade e ainda trouxe o exemplo. Então, o meu parágrafo está razoavelmente bem estruturado. Então, eu tenho exemplo concreto de tecnologia, os aspectos ligados à tecnologia. Pronto, isso aqui só para você entender como é que é a dinâmica de argumentação de um texto, tá? Beleza. Aí, vou para o segundo parágrafo de desenvolvimento. Em contrapartida, o avanço digital. Bom, aqui agora a contestação está sendo feita em relação ao uso de novas tecnologias. O nosso texto era modernização, não era tipo assim, benefícios e prejuízos da modernização tecnológica do serviço público. Mas vamos continuar para a gente entender. Então, em contrapartida, eu ia colocar sua atenção com o seu T, né? O avanço digital pode encontrar barreiras, como as disfunções da burocracia que podem persistir no campo virtual. Bom, aqui é bem vago, né? Como as disfunções da burocracia que podem persistir no campo virtual. Na verdade, o campo virtual ele tende a reduzir as burocracias, aumentar a acessibilidade. Olha aqui, ó. Se eu vou aumentar bem como a acessibilidade vai aumentar, eu vou reduzir a burocracia. Então, aqui a gente vai ter que colocar assim, ó. Como é que eu amplio a acessibilidade e ao mesmo tempo consigo manter as disfunções da burocracia? Em regra, aqui, ó, o uso de tecnologias reduz as burocracias. Você não vai ter que ir no cartório, vai ter um registro tipo GovBR que vai, tecnicamente, garantir a veracidade de documentos assinados por você. Então, aqui a gente tem uma possível contradição interna. Então, por que eu falo possível? Porque na cabeça do menino tudo faz sentido, né?
Só que não tem linha para ele explicar tudo. Aí eu vou te explicar isso aqui também. Soma-se a este desafio, que é o desafio da burocracia, eu acho que assim, ó, a gente teria que falar que nem todo mundo tem acesso a essas tecnologias. Aí a gente teria que colocar assim, seria melhor abordar que o acesso é desigual. Tanto em relação aos municípios e estados, que nem todos têm o mesmo acesso a recursos tecnológicos, quanto em relação aos indivíduos, tá? Então, aqui, ó. Aqui, ó. Tanto em relação ao oferecimento de serviços, quanto no que diz respeito aos usuários. Só para a gente entender na lógica do texto. Soma-se a este desafio eu vou entender que é o da burocracia. Tudo bem, tá mais ou menos perto, mas eu ainda preferiria o uso de esse. Ó, eu posso até não tirar o seu ponto, tá? Mas se a banca tirar, eu não consigo devolver. Na lógica, nas retomadas, se não tiver imediatamente anterior, é melhor o uso de esse com 2 S, tá? Então, nas retomadas, prefira esse. Então, vou colocar assim. Então, soma-se a esse desafio a necessidade do Estado continuar prestando, aqui ó, de o Estado, aqui não tem jeito, tá errado, vou colocar um MS, de o Estado. Então, não se admite a contração da preposição de artigo antes de infinitivo. A norma não permite isso, porque o sujeito não pode ser preposicionado. Então, soma-se a esse desafio a necessidade de o Estado continuar prestando, vou deixar esse gerúndio aqui, não tem problema, continuar prestando atendimento analógico, aqui ó, a todos que não acompanharam o processo de informatização. Tá, por isso que eu coloquei aqui, ó, possível contradição interna. Porque, no fundo, a pessoa tá falando um pouco aqui, ó, sobre relação de oferecer serviços e também os usuários. Porque, na hora de desenvolver, soma-se a esse desafio, que é o da burocracia. Na verdade, a burocracia é em manter os dois sistemas, o analógico e o tecnológico. Então, soma-se a isso, continuar prestando serviço analógico, que vai tirar, a todos os que não acompanharam o processo de informatização. Na verdade, o que vai acontecer é que muitas vezes vai excluir parte dos cidadãos. Vamos dar um exemplo simples, tá? Se você não tinha o GovBR, você não fez a sua inscrição no CNU. Não vai oferecer outro meio de inscrição, né? A mesma coisa vai acontecer, por exemplo, em relação ao recebimento de determinados benefícios que são pagos pela Caixa Econômica. Você precisa ter o aplicativo GovBR para ter acesso ao benefício. Então, aqui a gente tem um outro problema que não é bem uma contradição interna, mas já é mais uma contradição externa. Por que é uma contradição externa, gente? Na verdade, determinados serviços não vão ser oferecidos a quem não tiver acesso à tecnologia. Então, nesse caso, ocorre a exclusão, não é bem essa conciliação. Em alguns lugares não tem tecnologia, ok? Mas alguns serviços vão ser prestados apenas naquela modalidade. Vide a inscrição do CNU, que só poderia ser feito daquele jeito. Então, se a pessoa não tinha acesso, não vai fazer. Então, aqui, ó, ocorre exclusão de parcela da população. É tipo assim, se você não tem o documento necessário para ingressar com uma determinada ação, você não vai conseguir ingressar. Então, ocorre uma barreira que é uma barreira de exclusão. Então, aqui, esse argumento não ficou tão bom. E ainda vou fazer um acréscimo. Vocês entendem que esse argumento estava falando de tecnologia? Tudo que fosse tecnologia devia estar no mesmo bloco informativo. Por exemplo, apesar de as tecnologias serem positivas, elas têm entraves quanto à sua aplicação concreta, excluem uma parcela significativa da população, vão apresentar entraves, por exemplo, à sua efetividade no serviço público, dadas as diferenças de investimento entre os determinados órgãos e municípios e estados. Então, aqui a gente tem algumas questões importantes para tratar. Esse argumento não ficou bom em nenhum ponto. Por que a gente não tem um bom argumento?
investimento. Essa contraposição, se ela fosse ser dada, ela deveria ser dada lá no outro parágrafo. A gente ainda tem as burocracias, a tecnologia ela tende a reduzir burocracia e não aumentar. Quando a gente pensa aqui, ó, nessa aplicação, né, nessa coexistência de tecnologia e serviço analógico, em alguns casos isso não é possível. Então a gente não vai ter essa coexistência. Então, ó, para tanto, os procedimentos devem ser simplificados e os meios de acesso tornarem-se universais. Bom, isso aí é complicado, porque a tendência é essa mesmo, mas a gente sabe que na prática, né, para isso a gente precisa investir, para ampliar o acesso. Investimento. Agora tem um outro tipo de investimento, que é o investimento em letramento que digital. Nem todo mundo sabe usar, né? Acesso à internet, conhecimento de recursos o que disponíveis. Bom, então, ó, eu tinha tecnologia, continuei na tecnologia, só que apresentando aspectos negativos, tá? Aí eu continuo. Para atender, já vai ser uma espécie de conclusão, tá vendo? É meu último parágrafo. Então, aqui, ó. Já aqui a gente tem um outro aspecto de desenvolvimento, vai ser o meu desenvolvimento 3, desenvolvimento 2, aqui o meu desenvolvimento 1, beleza? Aí começando na linha 21, eu tenho assim, ó, para atender essa pluralidade de público, gente, perdeu o acento na mesma palavra várias vezes, né? Para atender essa pluralidade de público em níveis de instrução diversos, o problema não é nem só o nível de instrução, não, né, gente? É o acesso à internet, é o letramento que digital. Por exemplo, pessoas mais velhas, às vezes têm curso superior e mesmo assim não tem letramento que digital. Então, para atender a essa pluralidade pública em níveis de instrução, então não se trata apenas de instrução, tá? É renda, idade, fatores variados. Isso vai abrindo a sua cabeça para pensar no texto. E eu vou corrigindo assim para você, né? Aqui, ó, fatores como renda, idade também influenciam. Também. Não é que a instrução não é um balizador, não. Então, para atender essa pluralidade pública em níveis de instrução diversos, os administradores estatais precisam associar o desenvolvimento tecnológico com a boa comunicação pública. Aí aqui você tem um problema de frase, né? Aqui, ó. Os administradores estatais precisam associar o desenvolvimento tecnológico com uma boa comunicação pública. Deve garantir as novas formas de acesso a fim de evitar transições caóticas. Então aqui você tem um problema de frase. Conseguem perceber que tem uma estrutura mal feita? Então aqui, ó, os administradores estatais precisam associar o desenvolvimento tecnológico, associar uma coisa a outra, a uma boa comunicação pública. Nesse contexto, coloca um conector, começa outra frase, né? Deve-se garantir segurança às novas formas de acesso, a fim de evitar transições, né? Transições caóticas. Vai tirando pontinho aqui, beleza? Bom, aí nesse caso, gente, a gente já tem uma estrutura que é um parágrafo meio vago. Vocês conseguem perceber que esse parágrafo ele falou só o seguinte: de novo, estou no âmbito da tecnologia. Deixa eu marcar em azul, porque aqui, ó, é tecnologia, aqui é tecnologia. Você muda de assunto quando você muda de parágrafo, né? Quando você muda de assunto. Só que aqui você tá vendo que é tudo o mesmo assunto. Então, no fundo, a pessoa tá falando a mesma coisa, tá? Então, aqui o desenvolvimento tecnológico, uma boa comunicação, nesse contexto deve-se garantir segurança às novas formas de acesso, a fim de evitar transições caóticas. Detona-se assim, eu acho que era denota-se, mas às vezes a pessoa vai escrever no calor da emoção lá no dia, né? Isso acontece, trocou sílabas, né? Isso é comum. Então, só que é comum, mas perde ponto do mesmo jeito, tá, gente? Detona-se, assim, que a modernização do serviço público passa por fatores como tecnologia,
eficiência, responsabilidade social, comunicação, entre outros. Mas se você observar o texto, ele está centrado nisso aqui, né? Aqui passou pouco, isso aqui falou aqui, ó, só tem que ter uma boa comunicação, mas é joga que sai correndo. Então tem que ter um cuidado, entre outros. A conclusão ela está muito mais ampla, ela está retomando muito mais coisas do que realmente o texto apresentou. Este complexo de vetores podem garantir, não, né, gente? Esse complexo de vetores pode, porque o núcleo é complexo. Então, MS. E melhor seria o quê? Um esse. Esse complexo de vetores deve garantir o direito constitucional de acesso ao cidadão de forma digna. Você não quer acessar o cidadão, você quer acessar o serviço público. É o cidadão que vai acessar o serviço público. Então, aqui, ó, eu não vou acessar o cidadão, tá? Não é acesso ao cidadão. Eu vou acessar a Flávia, que é cidadã brasileira. Não. O direito constitucional de acesso por parte do cidadão ao serviço público. Então aqui tem uma falha, que é de coerência, coesão. A gente coloca assim, ó. Que é a estrutura, aqui também tem coerência, coesão. Que é esse trecho aqui mal feito. Então, aqui a gente vai fazer acesso ao serviço público. Nem tá cabendo mais. Acesso ao serviço público, beleza? Pensei nisso, tá? Já tem uma estruturada, não vou contar erros aqui, porque o nosso objetivo da aula de hoje nem é esse, mas é você entender o que aconteceu nesse texto. Vou colocar mais uma folhinha em branco aqui, só pra gente pensar em como é que esse texto deveria ter sido organizado e como é que ele foi, tá? Então, ó, ainda pensando no nosso texto, o que a gente encontrou aqui? O nosso texto, ele deveria falar da modernização do serviço público. É porque na cabeça do menino, quando ele lê o texto, ele ainda não consegue perceber todos os argumentos que ele usou e nem do jeito que ele fez. Por isso que às vezes é bom a gente passar por essas partes para você ver como é que de fato seu texto é corrigido. Porque você pega a sua redação e fala assim, não, mas eu gostei tanto, ela tá tão bonita, e a Flávia escreveu esse tanto de coisa aqui do lado, não gostei não. Ó, primeiro que eu tô aqui para te ajudar, né? Não é para te ferrar. Eu quero que você tenha de fato uma nota ótima no dia da prova. Meu trabalho depende disso. Lembra disso? Se você passar, eu ganho aluno. Se você não passar, eu me ferro. Então, meu trabalho depende disso. Ele tem que ser bem feito. Eu não tô aqui pra te enganar, né? Vender um sonho errado. Não, a gente tem que fazer bonitinho. Bom, a modernização do serviço público. Qual que era a expectativa do corretor? Vamos lembrar? A expectativa do corretor é que o aluno abordasse pelo menos 3 eixos. Que ele abordasse a importância, por exemplo, de gestão, a importância de leis modernas, né? Leis eficientes, modernas, e, obviamente, falasse do aparato tecnológico. Bom, essa é a expectativa do meu corretor. O meu corretor, ele tinha expectativa que o aluno usasse aspectos do senso comum, como, por exemplo, eficiência, eficácia, efetividade, administração pública gerencial, que ele trouxesse aspectos originais. E aqui o texto tem um aspecto original, por exemplo, que é, por exemplo, o chat do TJ. Ele traz algum aspecto de originalidade. Então, a ideia é que você trouxesse isso aqui. Aí, ó, como é que foi feito o texto do aluno? Porque aí se compara com isso aqui para pensar numa possível nota de conteúdo. Ó, se eu tô pensando nesse aspecto, o menino não fez. É não, é zero. Se eu tô pensando nesse aspecto, ele também não trouxe isso aqui muito bem. E se eu tô pensando nesse aspecto, ok, ele fez, com alguns entraves também, com pontos de contradição. Então, aqui, ó, redação analisada. Só pensando no conteúdo, que é um fator de textualidade hoje, tá? Porque problema gramatical desse texto aqui, você vê que são problemas simples. Ortografia, concordância, 2 frases com falha estrutural, mas nada muito grave. Então, dentro da texto, mas perde muito ponto, tá? Não é para errar, não. Tô só falando que não é nada muito grave. Então, aqui, ó, redação analisada, textualidade. Ó, a tese focou em inovações tecnológicas, mas o tema não era esse, era modernização do serviço público. Modernização não tem a ver somente com tecnologia, tá? Então, inovações tecnológicas no serviço público. O que eu já percebi? Houve uma limitação do tema. Bom, aí no D1 a gente tem bons argumentos. No D1 existem aqui
as consequências, então gera acessibilidade, gera transparência. Então aqui a gente tem consequências mais exemplo. E esse exemplo é um aspecto de originalidade, sem dúvida. No D2, olha o que vai acontecer. A gente vai trazer ali uma contraposição, que começa com uma em contrapartida. Mas essa contraposição, ela tem duas contradições. Uma interna, porque fala de burocracia, e a outra externa. Por que existe uma outra contradição externa? Porque fala que a administração pública ela vai se valer de dois sistemas. Um que é tecnológico e outro que é analógico. Não é bem assim. O que é tecnológico, às vezes, só vai ser feito via tecnologia. Exemplo, vou te dar um outro exemplo. Se você tem que receber, por exemplo, seguro-desemprego, não tem jeito, você precisa do aplicativo para receber, senão você não recebe, tá? Então, basicamente, não vai ter um sistema só analógico porque você não quer, ou não pode, ou não sabe utilizar esse meio, tá? Então, isso aí não vai acontecer. Então, existem locais no Brasil que não estão o quê? Integrados à tecnologia e que por isso se valem ainda de sistemas burocráticos e analógicos, que é diferente, você tinha que ter estruturado o argumento de outra forma. Então, esse D2 aqui, ele apresentou uma contraposição ao uso de tecnologias. Nessas contraposições, a gente percebeu falhas. Essas falhas atinentes à coerência, contradição interna e o que? Externa. Aí, a gente tem um D3, beleza? No nosso D3, que era bem pequenininho aqui, ó, atender essa pluralidade de público, ele tá continuando essa ideia de que a gente tem diferenças no público, né? E elas precisam associar desenvolvimento tecnológico com uma boa comunicação. O que seria isso? Instruir o público? Falou de segurança, que seria uma outra consequência, mas a gente tem um parágrafo vago que traz duas referências, ó. Segurança, beleza, vou validar, porque realmente a tecnologia ela precisa validar dados, os dados precisam ser seguros, bem utilizados, e aí por isso que a gente tem, por exemplo, a Lei Geral de Proteção de Dados, que podia ter aparecido aqui. Então, segurança mais necessidade de comunicação. Esse parágrafo está vago, beleza? E aí a gente tem uma conclusão que é mais aberta. A conclusão é mais ampla, né? Mais ampla, porque ela fala de olha aqui, ela traz fatores como a tecnologia, mas o texto está todo na tecnologia. Eficiência, responsabilidade. Na verdade, a tecnologia ela pode ampliar a eficiência. Uma gestão, né, administrativa mais afeta a administração gerencial e não burocrática ou patrimonialista, ela pode garantir eficiência. Responsabilidade social. Aí a gente pode falar, inclusive, da responsabilização do governo pelos seus atos, né, que a gente pode falar sobre isso. E comunicação é a necessidade de quê? Esclarecer para a população como esses mecanismos devem ser usados, como eles estão disponíveis. Tem a ver com isso aqui, ó. Porque não dá para eu saber o que você quis chamar de comunicação. Tem a ver com letramento digital, que é instruir a população. Então aqui a gente teve uma conclusão que mais ampla. Então quando eu analiso essa redação em relação aos fatores de textualidade, ela tem um aspecto de originalidade. Vou colocar aspectos originais, eu coloquei. Um aspecto de originalidade que está nesse exemplo é um bom exemplo. A gente poderia ter acrescido outros, por exemplo, aí pensando agora aqui no desenvolvimento do nosso texto, tá? Vou usar uma canetinha verde para ficar melhor. No caso do aparato tecnológico, a gente poderia ter citado, por exemplo, o GovBR, a gente poderia ter citado Meu SUS, a gente poderia ter falado do implemento do governo digital, e que essa é uma tendência para a gestão pública mais eficiente. Isso porque ela vai ser pautada, né, em análise de dados. Vai ser pautada, né, a ideia do governo digital na ruptura de barreiras, o que, gente? Físicas. Então a gente vai ter que pensar ali, né, na distância, nessas coisas. Então, agilizar o serviço público.
Então, por meio de plataformas digitais, então posso trabalhar isso aqui, ó, que é o aparato tecnológico. Leis modernas. Eu posso pegar várias coisas. Eu posso falar, por exemplo, que a modernização do Estado, ela passa pela modernização das punições. Né? Então, eu posso falar que o crime de feminicídio passou a figurar no Código Penal como crime autônomo. Posso falar isso aqui é importante. Eu posso falar de atualizações agora que estão acontecendo no Código Civil. Eu posso falar de atualizações, por exemplo, da reforma de 2017, da reforma trabalhista, que é uma questão ali de pressão da sociedade. Da sociedade média, mas, né, dos empregadores. Então, aqui, Código Penal, Código Civil, reforma trabalhista, ou eu posso citar uma determinada lei, como a nova lei de licitação, e posso ponderar críticas a ela, porque tem, né, gente? Mecanismos de gestão. Aí você pode falar que o concurso público, ó, uma conquista importante da Constituição Federal de 88, ele já é um importante avanço, né? Porque não se trata apenas da estabilidade. E a gente sabe que a estabilidade no serviço público ela é protetiva para o Estado, de modo que os governos não exerçam pressão sobre os servidores. Poderia explicar isso. Então, a ideia de uma gestão eficiente, mas ainda pode falar sobre outras coisas. Importância da qualificação dos servidores. Importância de regulamentações mais explícitas, por exemplo, para que o servidor ruim seja afastado do seu cargo, né? Então, as medidas aí para que realmente haja. Você pode sugerir, né? Processos mais eficientes de avaliação do servidor. E o benefício é para a sociedade. Você teria que trazer aqui o benefício dessa modernização, né? Benefícios com foco na sociedade. Então, quando a gente analisa uma redação quanto à textualidade, a gente está olhando todos esses fatores aqui que dizem mais sobre o conteúdo desse texto, como é que ele poderia ser feito. E aí eu vou passar pelos conceitos, que é o mais fácil, gente. Eu sempre falo o seguinte: conceito sem prática não vale nada, né? Porque o menino não sabe nem como é que eu estou avaliando isso lá no texto dele. Então, ó, pensando na intencionalidade, a gente vai comentando o texto que a gente leu. Refere-se ao modo como os emissores usam os textos para perseguir e realizar suas intenções, produzindo textos adequados à obtenção dos efeitos desejados. Bom, o efeito desejado desse texto não foi muito o quê? Conquistado. Por quê? A gente tem uma tese falando sobre as inovações no serviço público, mas eu tenho falhas aqui. Eu tenho uma conclusão mais ampla. Então, o projeto original de texto, ele se perdeu no meio do caminho com algumas falhas. E a gente nota também que a introdução, gente, ela trazia, ó, inovação e acessibilidade, desafios estruturais e procedimentais de gerenciamento de públicos, além de preservar a segurança do serviço. Mas aqui está tudo muito vago e ficou tudo no eixo da o quê? Tecnologia. Então, pegou umas palavras, mas não soube desenvolver aquilo ali com muita propriedade. Bom, aí vamos lá. Aceitabilidade. Cooperação do interlocutor em tentar ver sentido no texto que o produtor lhe dirige. Não conta com isso, tá? A gente lê o que está escrito e não faz muito esforço para aceitar o seu texto. Então, a aceitabilidade que diz respeito ao leitor, a gente tem que pensar que numa situação de prova, a aceitabilidade do corretor é pequena. Ele olha e fala assim, não achei que tá bom, não. É igual eu falo assim, ó, olha esse pedacinho aqui. É claro que eu posso ter boa vontade e pensar assim, não tem uma contradição, porque o que ela quis dizer, ou ele quis dizer, que as disfunções da burocracia podem persistir também no campo virtual, porque dentro dos ambientes virtuais a gente pode ter um excesso de burocracia. Só que é exatamente o contrário. A gente quer
romper com barreiras geográficas, a gente quer tirar os atravessadores, garantir, por exemplo, a marcação de consulta de maneira direta e o acompanhamento por parte do cidadão. Você não precisa ir ao posto de saúde para marcar uma consulta. Então, a gente vai, de certa maneira, reduzir. Ó. Em regra, a tecnologia ela serve para reduzir. Né? O uso de tecnologias tem por objetivo reduzir as barreiras. A mesma coisa, aqui, quando a gente pensa assim, eu posso fazer um esforço para entender assim, não, Flávia, concilia o analógico, porque tem lugares que não oferecem serviços tecnológicos. Mas quando ela escreveu, ela disse assim, ó, a necessidade do Estado continuar prestando atendimento analógico a todos que não acompanham o processo de informatização. Não é assim que funciona. Porque, na verdade, ocorre a exclusão da parcela da população que não acompanha. Se você não acompanha, automaticamente você tem mais chances, por exemplo, de sofrer a fraude do INSS. Por quê? Porque você não sabe manusear, né, o seu extrato ali, não conferiu, não acompanhou. Então, isso aí acaba sendo um problema maior. Bom, então, cooperação do interlocutor não conta com isso, mas é isso que quer dizer aceitabilidade. Então, essas duas pessoas, que é, no caso, você, que tem uma intenção, uma tese, um argumento para sustentar essa tese, tá? Vai se valer de elementos linguísticos capazes de calcular o sentido que o texto produz no outro. E, para isso, o outro pode usar inferências, claro, mas não vai. Então, a gente tem que pensar nisso. Situacionalidade, os sentidos do texto são decididos via situação, que é a situação comunicativa da prova. Então, diz respeito à interpretação que os usuários fazem da situação a partir de modelos de comunicação social. No nosso caso, gente, a dinâmica do texto, ela já está estabelecida. Aqui, ó, isso tem a ver com tipo e gênero textual. O nosso texto é um texto dissertativo, quer dizer, vai trazer uma tese e argumentos, argumentativo com foco nessa tese. Então, constitui uma atividade dinâmica que envolve monitoramento e gerenciamento contínuos dessa interação. Então, basicamente, ó, você escreve para alguém a partir de uma situação comunicativa. Tema, corretor, né, que vai ser a banca, e o sofredor, que é o aluno, mas você que vai o quê? Vou nem usar a palavra aluno, que a melhor palavra é candidato. E aí, ó, vou colocar aqui, que será nomeado. Põe amém aí. Por que que vai ser nomeado? Porque tá ouvindo aqui, tá entendendo o processo, tá entendendo que não dá para decorar só não, você tem que entender como é que vai ser corrigido. Os dois aspectos mais importantes são esses, na verdade, por isso que eu gastei mais tempo com eles aqui. A informatividade, como eu já disse, gente, ela tem a ver com a expectativa do seu texto, tá? Essa expectativa, ela vai se pautar sempre num equilíbrio entre informações de senso comum e informações que sejam mais originais. Então, a gente vai chamar pontos de originalidade. Esses pontos de originalidade, normalmente, eles vão aparecer por meio de exemplos, de comparações, de dados analisados corretamente, que são estratégias que vão fugir à simples menção a determinado fato. Vou pegar um tema bem básico, só para você pensar, tá? Se eu estou falando sobre reciclagem, é claro, gente, é claro que eu vou falar de coleta seletiva, impacto ou redução do impacto ambiental. Então, isso aqui está dentro do senso comum. Tá? Se eu falo de coleta seletiva, impacto ou redução dos impactos ambientais a partir dos processos de reciclagem, isso aí já vai ser bem legal, tá dentro do senso comum. O que seria um ponto de originalidade? Então, a gente pode falar, por exemplo, de uma legislação atual, tá? Que fala sobre engenharia reversa, a obrigação que as empresas têm de fazer a reciclagem de alguns materiais. Então, isso aí é importante. Nesse caso, é um ponto de originalidade. Ou você pode falar da Política Nacional de Resíduos Sólidos, dizer que apesar de ela prever, por exemplo, a proibição dos lixões, isso ainda não se efetivou no Brasil. É um ponto de originalidade. Agora, falar reciclagem, eu vou falar de coleta seletiva, eu vou falar, por exemplo, que a responsabilidade é das prefeituras em relação à coleta do lixo. Beleza, é legal, mas está mais dentro do senso comum e a gente tem desdobramentos mais interessantes, beleza? Então é isso aqui. Um bom nível de informatividade, ele parte de ideias comuns, porque se o texto também for todo pautado em dado, todo pautado em exemplo, ele não vai ser um bom texto, tá? Então aqui, ó, ele parte de ideias comuns compartilhadas pelo senso coletivo, acrescidas de ideias menos comuns que marcam a originalidade da redação. Então quando você também deixa de colocar coisas óbvias, você perde ponto, beleza? Então pensa nisso
porque senão o menino acha que é só fazer inovação, inovação. É igual aquele menino que acha que se citar 10 autores, ele vai tirar nota máxima. Não vai. Então você precisa ter exemplos, comparações, dados na medida certa. Flávia, e a intertextualidade? Eu tenho que usar um argumento de autoridade? Não, mas você pode, e o argumento de autoridade é uma importante estratégia, ela é boa. Mas olha aqui, a intertextualidade, gente, ela sempre vai aparecer no seu texto, ainda que você não perceba. O texto produzido por você terá grau de intertextualidade. Sempre que você citar uma lei, porque uma lei é um outro texto, um dado, um autor de referência na área temática da redação, uma obra de prestígio associada. Então, não é só o argumento de autoridade em si que vai produzir referência intertextual. Todo texto, com o mínimo de informação adequada, vai produzir pontos de intertextualidade. Então, esses 5 critérios, quais são 5, tá? Intencionalidade, aceitabilidade, situacionalidade, aí a gente tem informatividade e intertextualidade, são 5 critérios que fazem com que o seu texto seja chamado o quê? Texto, beleza? Então, essa daqui é a lógica. Aqui existem algumas meta-regras que vão marcar esses 5 fatores. Então, o que são essas meta-regras, tá? 4 meta-regras ajudam a perceber que existe no texto um bom nível de informatividade, um bom nível de intertextualidade, que ele está adequado à situação comunicativa. Princípios: continuidade, progressão, não contradição e articulação. Deixa eu traduzir isso para você o mais rapidamente possível, porque a gente vai olhando isso na prática. A continuidade diz respeito à microestrutura do texto. Então, quando eu falo em microestrutura, eu estou pensando assim, ó, esta frase continua esta? Esse pedaço tem sentido com esse? Ou as partes estão o quê? Desencaixadas, o texto está muito fragmentado. Então, a gente está pensando na continuidade em nível de partes do texto, né? As partes estão concatenadas. E quem garante isso? É o mecanismo de coesão que a gente vai ver na aula que vem. Aqui, ó, as partes estão concatenadas de forma adequada. A progressão, ela já diz o seguinte: olha, eu mudo de parágrafo quando eu mudo de assunto. Olha o nosso texto falando de tecnologia, tecnologia, tecnologia nos 3 parágrafos de desenvolvimento. Não era a melhor medida. Então, aqui, ó, a progressão, ela diz o seguinte: eu trago elementos novos resgatando os antigos. Então, aqui tem, na mudança de parágrafos, a progressão é mais profunda porque ela tem a ver com a mudança de parágrafos. Eu vou perguntar assim, ó, resgate de elementos anteriores, porque tem que ter esse resgate para ligar. E acréscimo de novos elementos. Vou até colocar acréscimo suficiente, porque às vezes tem acréscimo, mas é pouquinho, né? Então, eu tô te perguntando isso. Na mudança de parágrafos, das partes do texto, há resgate de elementos anteriores e acréscimo suficiente de informações novas. Contradição, a gente já viu nesse texto aqui, que é a ideia de contradição interna, é em relação ao próprio texto. E tem a contradição externa. A depender do caso, vai esbarrar nas duas. Que é em relação à própria realidade. E às vezes a gente é contraditório sem nem perceber, né? Ou na nossa cabeça está muito claro determinado aspecto e a gente não consegue ali colocar no papel. E a articulação é o seguinte: existe uma integração entre todas essas partes. O texto está articulado a partir de quê? Das suas seções. Pode ser seção sem esse C aqui também, tá? Então, ó, há mecanismos que permitem unir as sentenças, então, repetição de palavras, uso de artigos definidos, pronomes, para evitar a repetição de entidades já enunciadas, e a gente ainda pode usar elipse, pronomes anafóricos, entre outros mecanismos, tá? Aqui, gente, eu trouxe 2 trechinhos para a gente analisar estrutura de texto. Então, o que eu estou olhando aqui, ó? É evidente. Primeiro, gente, vamos tirar essas palavras de reforço. É fato, é evidente. Vamos evitar isso, porque isso não acrescenta nada ao texto. Então, ó. Aqui é linha 1, né? Seria melhor apresentar uma tese. Tira isso. Aqui, ó. Começa assim, ó.
Na sociedade atual, e ainda vou falar mais, há várias sociedades atuais, sociedade brasileira, sociedade americana. Então a gente tem que pensar assim, o que é isso que a gente está falando? É nas culturas ocidentais, nas sociedades atuais seria melhor. Então aqui, ó, vou colocar, sugiro retirar expressões desnecessárias de ênfase. Aí você perde no conteúdo e não está entendendo por quê. Você acha que é só o que veio cortado que tirou ponto. Não. Aqui, ó. Nas sociedades atuais, isso tem a ver com o sentido que você está produzindo. E aí eu vou lá e puxo uma setinha, ó, várias. É por causa do conceito mesmo de sociedade. Há várias sociedades. A brasileira, a americana, a norte-americana, vou colocar aqui assim. A canadense. Então, há várias sociedades. Então, nas sociedades atuais, a cobrança por maior produtividade e lucro é reflexo do capitalismo e da crescente globalização. Beleza, associou capitalismo e globalização. Isso sugere que é um articulador que eu até gosto muito, porque ele é fácil de ser empregado. Isso sugere que a saúde do trabalhador está sendo impactada, uma vez que são submetidos. Olha o que eu quero te mostrar. Trabalhador, uma vez que são submetidos. Eu quero pegar isso aqui, ó. Quando a gente está falando de repetição de palavras, artigos definidos, pronomes, entidades já o que enunciadas, para eu garantir isso aqui, ó, as partes estão conectadas de forma adequada? Aqui não. Por que aqui não? Porque eu coloquei trabalhador no singular e aqui, ó, são submetidos a jornadas de trabalho que exaustivas. E aí eu poderia até colocar assim, jornadas laborais para melhorar o vocabulário, exaustivas. Por conseguinte, surgem doenças relacionadas ao labor, aí para ficar, né? Ao exercício profissional, porque jeito tem, gente, aqui, ó, tá vendo? Ao exercício profissional em razão dos esforços contínuos, a fim de atenderem os interesses da elite da classe. Elite, eu tô aqui pensando, da classe dominante. Bom, classe dominante também a gente pode falar em várias classes, o quê? Dominantes, classes políticos, né? Várias classes. Mas tudo bem, não vou nem corrigir isso aqui, não. O que eu quero mostrar aqui pra vocês é essa relação aqui, ó. Meu objetivo nesse trecho era só isso daqui. A gente acaba corrigindo o resto porque acaba não tendo jeito, né? Então aqui, ó, atenção ao vocabulário. Eu poderia ter feito trabalhador, por exemplo. Depois eu usei jornadas, o quê? Laborais. E aí depois, ó, relacionadas ao exercício profissional. Isso tem a ver com o que a gente está vendo de continuidade para evitar a repetição. E aqui, atenção à retomada, porque isso aqui vai ser erro. O que eu posso fazer? Posso colocar dos trabalhadores aqui e manter embaixo, não tem problema nenhum. Isso sugere que a saúde dos trabalhadores está sendo impactada, uma vez que são submetidos quem? Os trabalhadores, agora tá certo, a jornadas laborais exaustivas. Por conseguinte, surgem doenças relacionadas ao exercício profissional, beleza? Em razão dos esforços contínuos a fim de atenderem os interesses da classe dominante. Ok. Entenderam a lógica disso aqui? Eu só quero mostrar para vocês que vocês podem melhorar o vocabulário e aqui estava no singular com uma retomada o quê? Plural. Use plural com plural. E aí vai ficando cada vez mais fácil você entender a minha correção também. Aqui, ó. Fora um exemplo do paradigma da modernização no cenário laboral a nível global. Vou ler esse pedacinho aqui só para te mostrar que não é a nível, tá? É em nível. Então, essa expressão aqui, nem ia falar isso, não, é só para adiantar a vida. Em nível global. Por que vai ser em nível global e não a nível global, gente? A nível, ou ao nível, é a nível do mar. Quer dizer, no nível do mar. Então, isso aqui. Agora, quando você fala em nível de Brasil, é em se tratando, é no que diz respeito, no que se refere. E aí vai, tá? Então, aqui, ó, atualmente, com a contínua dinamização da sociedade, a demanda por melhores formas de prestação de serviço. Então, aqui você tem um problema na frase. Aqui eu acho que é isso aqui, ó.
ou a gente vai ter que melhorar essa frase. Aqui, ó, sobretudo no setor público, tornou-se. Ou aqui vou ter que deixar assim. Eu vou ter lá assim, em nível. Atualmente, com a contínua dinamização da sociedade, a demanda por melhores formas de prestação de serviço, sobretudo no setor público, tornou-se ainda mais o que? Urgente. Entretanto, tal contexto traz consigo. Aí aqui a gente vai ter que completar a ideia, né? Completar a ideia. Então aqui, ó, a gente tem um problema vocabular. Esse a nível no sentido de o quê? Em nível, e aí a gente tem um problema vocabular. Na expressão de ligação. Então a gente já tem aqui algumas ideias. Eu gosto de trabalhando com trechos que a gente vai tendo uma noção do que aconteceu, tá? Então, beleza, pensei nisso aqui, já estou ali mais ou menos entendendo como é que é o meu texto, como é que vai ser a nossa lógica. E aí a gente vai agora já para alguns exemplos, tá? Aí eu trouxe uns exemplos mais ou menos organizados, ok? Então, exemplos mais ou menos organizados de meta-regra de continuidade. Pronominalização. Então, a violência urbana tem crescido de forma alarmante nas grandes cidades brasileiras, o que tem afetado diretamente a sensação de bem-estar dos cidadãos. Para combatê-la, a violência, é essencial que o Estado invista não apenas em policiamento ostensivo, mas também em políticas públicas que atuem nas causas sociais desse problema. Aqui, ó, políticas públicas, né? Retomando, só para você entender essas dinâmicas dentro do texto. Definições. Ó. Pesquisadores da USP apontam que a ausência de políticas preventivas é um dos principais entraves à melhoria da segurança pública no Brasil. Esse modelo reativo de atuação, aí explicou, esse modelo reativo, ó, você consegue ver que está retomando políticas preventivas, baseado apenas na repressão imediata e na resposta a ocorrências. Então, eu expliquei o modelo, tá vendo? Mostra-se ineficaz a longo prazo, pois não atua nas causas da criminalidade. Aí eu fui pensando em alguns parágrafos só para a gente treinar essa meta-regra de continuidade. Substituições. A segurança pública é um dos pilares fundamentais para a construção de uma sociedade justa e equilibrada. No entanto, esse campo, o campo da segurança pública, tá? Ainda enfrenta muitos desafios, como a falta de integração entre as forças policiais e a carência de investimentos em tecnologia. Para resolver o problema, aí o problema tem a ver com desafios, tá vendo? A segurança pública, precisa de reformas estruturais que priorizem a inteligência, a valorização dos profissionais e a participação da sociedade nas dinâmicas de combate o quê? Ao crime. O próprio combate ao crime dialogando com a ideia de segurança pública. Só para você ver assim, é um esforço, né, gente? Tem que pensar nesses parágrafos. Não é uma coisa que talvez nem naturalmente, quando eu faço as redações com vocês no quadro, sairia. É que foi pensado mesmo, mas é o que a gente tem que fazer. A segunda meta-regra é a regra que faz com que a gente perceba que o texto precisa progredir. Então, quando eu falo em progressão, a gente está falando de uso de diferentes argumentos na construção do texto. E às vezes a argumentação é circular. A continuidade tem a ver com a microestrutura. Vocês perceberam? Eu peguei um bloco, analisei dentro do bloco. É a meta-regra da continuidade. A progressão tem a ver com o texto precisa progredir. Então, eu tenho textos que são assim, ó. É o ideal. E tenho textos que são assim e tenho textos que são assim. Esse tipo de texto é o ideal. Introdução, D1, pode ter um D2 e um D3, né? Fazendo aqui escopos argumentativos, mas pode ser só dois também, não tem problema. Eu posso ter um D1 aqui e um D2 aqui e uma conclusão. A gente fala que esse texto ele está dividido em 3 partes. Essas partes não são homogêneas. O desenvolvimento precisa ser muito o quê? Maior que as partes de introdução e conclusão. Se eu estou pensando num texto legal, né? Então, aqui, ó, o desenvolvimento precisa ser maior que a introdução e que a conclusão. Bem, significativamente maior. Eu costumo dizer que a gente tem que usar 1/4 das linhas aqui, 1/4 das linhas aqui, no mínimo, pode ser mais. 2/4 aqui, mínimo sim. Ah, mas eu posso ter então um pouco diferente, Flávia. Eu posso ter, por exemplo, 1/5 e 3/5 aqui. Pode, assim pode. O que você não pode ter? 1/3,
Porque eu acho tão lindo, porque o desenvolvimento precisa ser o quê? Maior. Então esse modelo aqui, ele tá errado, não é equilibrado. Bom, o que que acontece aqui no nosso texto? Eu tenho dois tipos de erro. Esse tipo de erro, tá? Ele acontece quando o aluno é muito bom. Em geral, ocorre quando o aluno tem muita informação. O aluno que tem alto nível de informatividade, gente, ele faz isso aqui sem querer. Meu filho, Vitor, eu sempre falo com ele, Vitor escreve muito bem. Mas aí, agora ele não tá mais na escola, agora ele já virou, foi pai, agora eu tô querendo dar um jeito de botar o menino pra fora de casa, que esse povo que casa vem morar com a mãe. Não, né? Teve um menino, meu neto é lindo, parece com a vovó, uma coisa. A vovó tá apaixonada, mas doida pra todo mundo pra casa, cada um pra sua casa, né? E eu não tenho que lavar a roupa nem vasilha de ninguém. Deus é mais. Gente, vocês estão morando na casa da mãe, não, né? Vamos dar um jeitinho aí. Ele via pra mãe. Bom, passou no concurso, mudou. Combinado? Passou no concurso, mudou. Vitor, eu tô nessa pegada aqui, tô convencendo ele a fazer um concurso. Tá querendo não, tá? Bom, mas Vitor, por exemplo, ele tem um alto conhecimento de mundo sobre vários assuntos, até porque ele é muito leitor, tá? E aí, quando ele vai escrever um texto, e principalmente na época que ele estava na escola, no vestibular e tal, falava assim, Vitor, você vai perder ponto no seu texto. Ah, mas que esse texto é ótimo, blá, blá. Duas coisas. Às vezes, um argumento muito imprevisível, que ninguém conhece. Então, não adianta você citar um autor que ninguém nunca ouviu falar, porque quem está corrigindo sua redação não vai parar para pesquisar, tá? Então, isso aí, cuidado com esse tipo de coisa. Ah, eu sou muito culto, cuidado, que você também perde ponto. E a outra coisa é, cuidado pro seu texto não ficar sem nexo. Ele ser só meio. Você sabe tanto que você não consegue fechar as ideias, porque não cabe tudo que você sabe no papel. Então, isso acontecia com os textos do Vitor, em especial aqui em casa. Quando eu lia os textos dele, eu percebia um alto repertório argumentativo, mas o texto era infinito e além. Então, isso acontece, em geral, com quem escreve bem. Então, quando você pega o texto, menino, ele está bem escrito, só que ele não tem introdução, desenvolvimento e conclusão organizados. Ou seja, ele tem um problema de progressão. E neste caso, é um texto que ele é só desenvolvimento. Ele começa com uma introdução, ele faz D, e não para nunca. Então, em geral, são alunos com alto nível cultural, muito repertório. Ocorre por excesso de repertório. É um menino que sabe tanto que ele não organiza as ideias, ele só desenvolve, desenvolve, desenvolve. O que acontece? Você tem que selecionar, né? Para esse menino aqui, ó, a dica é organizar as ideias e selecionar os argumentos. Você não pode usar tudo que você sabe, não. Tá? Eu sei muita coisa, mas eu não posso usar tudo na redação. Então não há necessidade de usar tudo, beleza? Eu preciso ter um texto equilibrado. Isso acontece com o aluno que escreve bem. Aluno que não tem repertório fica nesse daqui, que é o que é mais comum, inclusive. O que é isso aqui? É uma argumentação em torno de argumento único. E o texto não sai do lugar. Ele fica ali, ó, falando a mesma coisa com palavras o quê? Diferentes. Então aqui, ó, percebe-se uma circularidade argumentativa. O texto ele não tem progressão semântica. As ideias não evoluem. O texto ele tem que ser feito assim. Eu tenho que ter ponto de desenvolvimento e ponto de introdução e conclusão, que são partes de síntese ou partes de retomada. Então, aqui, ó, existe uma certa necessidade de equilíbrio, de repetição e progressão semântica. Eu retomo uma parte e acrescento, retomo e acrescento. A continuidade e a progressão, elas são corroboradas pelas meta-regras de não contradição e articulação. A não contradição, gente, diz respeito ao quê, gente? Não apresentar uma contradição em relação ao próprio texto. E quando a gente pensa em contradição externa, uma contradição em relação à realidade. A articulação diz respeito ao plano microestrutural e tem a ver com os conectores que a gente vai utilizar para assegurar a continuidade. Primeiro lugar, no outro turno, por fim. Então, os mecanismos de organização do texto, que é o que nós vamos aprender na próxima aula. Então, na próxima aula, a gente vai para os mecanismos de coesão, já falando dessa articulação. Então, hoje, a nossa aula foi para você conhecer esses conceitos aqui que vão impactar na correção do seu texto. Intencionalidade, aceitabilidade. Intencionalidade é o que você quer dizer na escolha, a partir da escolha da sua tese, né? Aí depois, aceitabilidade, como é que eu entendi aquilo ali?
Situacionalidade, a situação da prova, o gênero, o tipo, o tema que foi apresentado para você na situação da prova. Informatividade, o equilíbrio entre o senso comum e a originalidade do seu texto. E além disso, referências intertextuais, que fazem parte de qualquer texto, porque você vai recorrer aos seus conhecimentos prévios para escrever um texto. E a questão é como esses conhecimentos prévios estarão articulados ao tema da sua prova efetivamente. Aí nós aprendemos também 4 meta-regras, que é a meta-regra da continuidade, as partes têm que estar concatenadas, a progressão, que diz respeito ao acréscimo de argumentos no texto e as etapas do texto, introdução, desenvolvimento, um outro desenvolvimento com outro argumento, que às vezes a gente continua além disso e continua o mesmo argumento sem perceber, não troca de parágrafo ou troca de parágrafo indevidamente, então a gente vai observando isso dentro do texto, são movimentos. Então, é continuidade, aí a gente tem a progressão, que é um outro aspecto avaliado no seu texto, princípio de não contradição, e os articuladores, que são os mecanismos coesivos, que serão tema da nossa próxima aula. E eu espero vocês lá.